Olá, sou a professora Cristiane Braus Zaikovski, docente da disciplina de Derivados da Uva e do Vinho, do curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia, do IFSU Campus Pelotas Visconde da Graça. O tema dessa videoaula é a respeito de destilados. Vamos conversar a respeito da legislação dos principais destilados da uva e do vinho, a legislação normativa de 2018. Também vou trazer daqui o que eu acho muito importante, o princípio da técnica de destilação, onde são obtidos as bebidas alcoólicas destiladas, assim como vou trazer o processo tecnológico e trazer com detalhes do destilado, derivado da área de enologia mais conhecido e importante mundialmente, que se trata do conhaque. Vamos lá? Então, esse aqui é a instrução normativa, número 14, de 8 de fevereiro de 2018. Então, ela trata de diversos derivados e contempla, como se pode ver no artigo 3º, que também se trata do conhaque, bagaceira, grapa ou graspa, aguardente de vinho, pisco, licor de conhaque fino ou de brandy, licor de bagaceira ou de grapa ou graspa. E as outras bebidas, elas não são classificadas como bebidas destiladas. Então, a gente vai falar da legislação desses destilados, mas antes eu quero trazer para vocês o princípio da técnica. Então, eu trago aqui para vocês um conceito de bebida destilada, que é a bebida alcoólica purificada mediante o processo de destilação a partir de um líquido fermentado proveniente de uma matéria-prima vegetal. Bom, para ser uma bebida alcoólica, primeiramente, é obrigatório que essa bebida seja proveniente, tá? Esse álcool, esse teor alcoólico, que normalmente as bebidas destiladas estão acima de 38 graus GL, seja proveniente de um processo natural de fermentação alcoólica, em que leveduras transformam açúcares em álcool etílico. O que se faz no processo posterior à fermentação é a purificação ou a concentração de uma fração de interesse, em que é composta majoritariamente por álcool etílico, onde eu consigo separar álcoois que não são bem-vindos e que pode trazer riscos à saúde humana, por exemplo, como o metanol, que quando concentrado, ele é letal, e também álcoois superiores que podem trazer características sensoriais não bem-vindas na bebida. Então, todo o líquido fermentado, ele é elaborado não pensando o seu destino não é para a elaboração de um vinho. Deixa eu ver isso aí também quando eu falar um pouco do conhaque, tá? Que todo o processo de fermentação não é pensa em fazer um vinho, mas sim pensando desde o início em se fazer conhaque. Então, esse vinho fermentado ele vai ter características ideais para que forneça também um destilado de qualidade. Vamos ver agora o conceito geral do processo de destilação. A destilação é uma operação unitária que consiste na separação de componentes de uma solução em função da sua volatilidade no ponto de ebulição. Alguns autores também falam desse ponto de ebulição no caso do processo de destilação como ponto de destilação. Água e álcool é uma mistura homogênea. Eu não consigo separar por alguns processos físicos, como exemplo de decantação. Então, a destilação, ela faz com que eu consiga separar componentes que possuem o ponto de ebulição, volatilidades diferentes. Numa solução onde temos apenas álcool etílico e água, que é a destilação simples, tá? Que é um experimento de laboratório que se faz em qualquer disciplina de química na escola, consiste, então, em colocar água e álcool etílico e aquecer e colocar um termômetro. Conforme vai aquecendo, a temperatura, isso são conceitos da termoquímica, tá? Conceitos físicos. Conforme vai
fornecendo energia na forma de calor, a temperatura da solução ela vai aumentando gradualmente, até atingir a temperatura de 78 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição do álcool etílico. E aí a gente começa a perceber que, por mais que esteja continuando o fornecimento de energia na forma de calor, aquecendo essa solução, o termômetro, ele também não, ele fica estagnado a 78 graus Celsius, porque aí não é mais calor de vaporização, é calor latente, que começa a ocorrer a mudança do estado físico da matéria, do álcool etílico, de líquido para gasoso, né? No caso, na forma de vapor. E esse vapor, então, ele vai ser recolhido e vai passar pelo condensador. O que faz o condensador? Ele vai fazer novamente a troca do estado físico da matéria, de vapor, que seria o gasoso, para líquido, porque está se passando pelo lado externo da serpentina água fria, ou seja, estou removendo energia, retirando o calor, e aí acontece o fenômeno ao contrário, que estava acontecendo ali do balão de destilação ali, ocorrendo, então, a condensação do líquido do álcool etílico. E aí se faz ali, no MEC, mostrando, então, o recolhimento desse destilado. Como é que a gente sabe que numa mistura apenas de água e álcool etílico, todo o álcool etílico foi vaporizado? Quando a temperatura voltar a ser elevada, porque aí não tem mais álcool etílico. Então, eu já sei que o que só vai ter a mudança, digamos assim, de estado físico é quando atingir a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Então, pelo ponto de ebulição, eu consigo separar componentes que são miscíveis entre si. Mas um líquido fermentado, ele não tem apenas álcool etílico e água, ele tem uma mistura de compostos, misturas de álcools. Eu tenho o álcool de menor peso molecular, metanol, depois eu tenho álcools superiores, que tem um peso molecular acima do peso molecular do álcool etílico, mas também tem outros compostos orgânicos, e principalmente compostos aromáticos. Então, eu não tenho uma separação perfeita. Tá? Então, vamos ver aqui, continuando a falar sobre destilação. Então, esse é o princípio da operação. O princípio da técnica de destilação, do método de destilação, é se basear na diferença entre os pontos de ebulição da água, como comentei, que é 100 graus Celsius, e do álcool, que é 78. Sendo assim, o ponto de ebulição de uma solução hidroalcoólica é o intermediário entre aquele da água e do álcool. Se dá tanto mais próximo deste último, quanto maior for o grau alcoólico da solução. O que significa isso? A solução hidroalcoólica seria, então, o nosso líquido que passou por a fermentação. Então, do vinho, que foi um conhaque, um aguardente de vinho, da brandy, é o líquido que foi, o líquido obtido após a desculpa. Então, esse é meu líquido fermentado, o meu vinho, se no caso de conhaque, o brandy de vinho, esse vinho ele vai, então, passar por um processo de destilação. Muito importante, quanto maior a graduação alcoólica do líquido fermentado, mais próximo vai ser esse ponto de ebulição da minha bebida destilada, mais próximo seria do 78 graus Celsius. Então, tudo que estiver sendo condensado, destilado, numa temperatura próxima a 78, são os componentes que vão originar a minha bebida destilada. Então, nós temos aqui o processo industrial. Tá? Ali era justamente aquele experimento laboratorial, a gente fala que é o aparelho de Cazenave-Ferret, tá? E ele que faz, então, em âmbito laboratorial, esse processo de destilação. Mas o processo industrial, ele é utilizado, então, esses alambiques, tá? Por exemplo, aqui é um alambique de cobre, formato cebola, tá? Aqui tá mostrando como é que é por dentro
desse alambique, tá? O alambique, ele tem uma serpentina, onde vai se passar o vapor, que vai fazer o aquecimento da minha solução, tá? Do meu líquido fermentado. E aí, conforme vai destilando, ele vai passar, então, por um condensador. Então, o condensador, vocês estão vendo ali, a cebola seria o processo onde, o local do equipamento onde vai se fazer o aquecimento. Conforme vai os vapores sendo desprendidos do líquido fermentado, ele vai passar ali pelo pescoço de cisne e vai passar ali gradativamente a um condensador, e o condensado, que é o destilado, ele vai ser, então, recolhido. Então, pela temperatura, onde é monitorado o tempo todo a temperatura por termômetros, e o volume, normalmente, que se sabe de cada fração que se obtém de uma destilação de um líquido fermentado, é que se faz, então, os descartes necessários, as separações, e se recolhe apenas o líquido que vai se tornar, então, a minha bebida destilada. Bom, são obtidos em qualquer destilação de um líquido fermentado 3 frações. Não importa o tipo de bebida que eu estiver produzindo, bebida destilada, mas todas vão produzir 3 frações: cabeça, coração e caldo. A cabeça, ela corresponde de 5 a 10% do volume teórico total do meu líquido fermentado, que está sendo aquecido e vai passar pelo processo de destilação. Ele é composto rico em ésteres, aldeídos, acetaldeídos, metanol, acetato de etila e outros componentes voláteis. Aqui o maior perigo da fração da cabeça justamente é o metanol, porque ele deve ser separado, ele deve estar presente em quantidades muito pequenas na minha bebida destilada, porque, como eu falei, não é uma separação perfeita entre cabeça, coração e caldo, mas existe, a legislação está para a gente controlar o máximo que pode estar presente da fração da cabeça, justamente para que não tenha nenhum risco a quem consome esse tipo de bebida, tá? E aí, então, o metanol, ele é, então, o elemento mais problemático, porque ele é altamente tóxico. A cabeça também, ela tem componentes, né, todos têm componentes de menor peso molecular, por isso que o ponto de ebulição, ele é menor que vamos falar dos 78 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do álcool etílico. A fração de coração, ela é a fração principal e de maior volume, corresponde em torno de 80%, e ele é rico em etanol, contendo em menor proporção componentes leves, né, de menor peso molecular, que são separados na primeira fração da cabeça. Também possui álcools superiores, ácidos voláteis e demais produtos secundários formados na fermentação, que são muito bem-vindos para toda a característica de qualidade sensorial da minha bebida destilada. A calda seria, então, corresponde os demais 10%, para a gente totalizar ali 100%, então eu tenho 10% da fração da cabeça, 80% do coração, e os últimos 10% da calda. Ela sempre se fala que é constituída por frações mais pesadas, ou seja, moléculas com maior peso molecular que o etanol, e por isso pontos de ebulição superiores a 78 graus Celsius. E tem, por isso, maior afinidade com a água, por isso que se diz álcools superiores. Álcools superiores são sempre os álcools com um peso molecular acima do etanol. E também tem uma maior afinidade com a água, e tem o ponto de ebulição mais próximo ao dos 100 graus Celsius, que é o da água. Também é rica em compostos indesejáveis, tais como o furfural, o ácido acético, tá? E também os álcools superiores, eles são considerados indesejáveis na minha bebida destilada. Então, temos aqui o conhaque como o principal e mais glamurosa, digamos assim. Sabe que as bebidas destiladas, elas também têm um outro conceito, que são bebidas espirituosas, porque quem conceitua dessa maneira os destilados como bebidas espirituosas diz que são bebidas que elevam o espírito, devido à sua gradação alcoólica mais elevada que as demais bebidas alcoólicas, porque as fermentadas, elas não atingem gradações alcoólicas muito elevadas, né? Em torno, se chega aqui um vinho até 14 graus GL,
um destilado, eu posso chegar a 50, 60, 70 graus gélidos. Embora o que nós vimos nos rótulos, nas bebidas destiladas comercializadas, elas têm em torno de 38, 40, porque a legislação, ela permite, então, que, por exemplo, uma bebida destilada, ela tenha, no mínimo, 38 graus GL de graduação alcoólica. Então, essas bebidas nada mais são que são diluídas para aumentar o rendimento. Mas, numa destilação, eu consigo atingir concentrações alcoólicas muito superiores que o mínimo de 38, por exemplo. Então, nós temos aqui o conhaque. O conhaque, de acordo com a legislação da Instrução Normativa de 2018, no artigo 62, diz que a bebida elaborada a partir do destilado alcoólico simples de vinho, aguardente de vinho ou a mistura de componentes dos itens 1 e 2, poderá ser adicionado de água, açúcar e caramelo para padronização da cor do conhaque submetido ao processo de envelhecimento. Bom, o conhaque, ele é obrigatoriamente uma bebida que passa por envelhecimento. Não é como outras bebidas, por exemplo, que não são derivadas da uva e do vinho, como a cachaça, que ela pode passar por envelhecimento, como ela não é obrigatória. Eu tenho a comercialização de cachaças que não passam por processo de envelhecimento. Nós temos um destilado derivado da enologia, que é o pisco, que é um destilado popular, seria a cachaça brasileira de países como Peru, Bolívia e Chile. O pisco, ele é um destilado obtido a partir da fermentação de uvas aromáticas, uvas brancas, finas brancas, muito aromáticas, que não são bem-vindas para fazer conhaque, mas, assim, para destilar e elaborar o pisco. O pisco, ele não passa por envelhecimento. Então, eu não tenho pisco envelhecido, tá? É vedada a adição ali no parágrafo 2 do artigo 62, que é vedada a adição de açúcar no conhaque em quantidade superior a 6 gramas por litro. Então, o conhaque, ele, no Brasil, uma bebida tipo conhaque, ela pode, sim, ser adicionada de açúcar, assim como se observa na cachaça, até 6 gramas por litro. E no artigo 63, diz que a obtenção do destilado alcoólico simples de vinho e da aguardente de vinho, citados no artigo 62, deve ser realizada exclusivamente pela destilação de vinho ou de vinho fortificado, com adição de destilado de vinho ou pela redestilação de um destilado de vinho, de forma que o produto retenha o sabor e aroma de suas matérias-primas. Eu posso adicionar, por exemplo, álcool vínico no conhaque para aumento da gradação alcoólica. De acordo com a tabela 16, o conhaque, ele pode ter no mínimo, aqui no Brasil, 36 graus GL de graduação alcoólica e no máximo 54. Uma acidez volátil expressa em ácido acético, miligramas por 100 ml de álcool anidro, de 250 miligramas, ésteres máximo de 200 miligramas por 100 ml, aldeídos entre 13 e 40, e furfural máximo de 5. Então, você pode ver que ele limita o mínimo e máximo, ou somente o máximo, em relação de compostos que estão presentes na cabeça ou na cauda. Como eu falei, não é uma separação 100% perfeita. Então, são arrastados componentes da cabeça que ficam presentes no coração, assim como quando está finalizando a condensação, a destilação dos componentes que são bem-vindos, que estão na fração do coração, eles acabam, não ter uma separação e acaba sendo recolhido também os primeiros componentes da cauda. Por isso que a maioria das destilarias, quando elas vão fazer os seus processos, elas redestilam o coração somente para ter uma fração mais purificada. Também se faz, se tem como parâmetros de qualidade coeficientes de congêneres, expressos em miligramas por 100 ml de álcool anidro, 250 a 1.500. O coeficiente de congêneres seria o somatório entre os componentes da cabeça e da cauda. Se faz também, em todo destilado, o máximo que se permite da concentração de metanol, por sua alta toxicidade, e também de cobre, porque o cobre, ele é um elemento que está presente nas bebidas destiladas em função
que o alambique, onde se faz a destilação, a primeira parte de vaporização dos componentes de interesse, são feitos são fabricados com metal cobre, porque o cobre ele tem diversas características que são muito agradáveis e são benéficas tecnologicamente para a obtenção do destilado. A aguardente de vinho, de acordo com a legislação brasileira, é a bebida com teor alcoólico de 36% a 54%, conforme a gente já viu no conhaque, em volume a 20 graus Celsius, obtida exclusivamente de destilados simples de vinho ou por destilados de mostos fermentados de vinho, ou seja, tá? E o destilado alcoólico simples de vinho diz, pela mesma lei, que é o produto com teor alcoólico superior a 54% e inferior a 95%, também em volume a 20 graus Celsius, destinado à elaboração de bebidas alcoólicas e obtidas pela destilação simples ou por destilo ou retificação parcial seletiva de mostos e ou subprodutos provenientes unicamente de matérias-primas de origem vínica, resultante de fermentação alcoólica. Isso é muito importante. Quando se fala em destilados da uva, do vinho, sempre quando se faz uma redestilação, se faz até uma fortificação, para depois uma destilação alcoólica, ela sempre se faz com álcool vínico obtido então, de uma destilação retificada, né? O que seria uma destilo retificação? É tu fazer diversas séries de destilação sempre do coração. Faz a destilação, separa as frações cabeça, coração e cauda, se seleciona somente o coração, se faz novamente a destilação, vai se ter uma nova cabeça, um coração em maior quantidade, obviamente, e cauda, e se faz novamente. Assim, isso se faz até se ter na fração do coração em maior concentração álcool etílico. Bom, o brandy, ou conhaque fino, ele é obtido a partir do destilado simples, alcoólico simples de vinho, aguardente de vinho ou a mistura dos itens 1 e 2. No parágrafo 1, diz que os componentes acima citados devem ser envelhecidos por um período mínimo de 6 meses em recipientes de madeira de carvalho ou de outra maneira com características semelhantes, com capacidade máxima de 600 litros. Então, já abre aqui que não precisa ser obrigatoriamente barris de carvalho. É facultativa a utilização da informação de tempo de envelhecimento ou em meses e anos na rotulagem, isso já é algo obrigatório no conhaque. E é permitida a utilização de açúcar para a correção do teor alcoólico, de caramelo para a correção da cor do brandy ou conhaque fino. Porque se é uma bebida que fica o mínimo apenas, que é de 6 meses, ela não vai ter uma coloração, como a gente observa em destilados que ficam por anos em envelhecimento em barris de carvalho. Ou se utilizar um barril de uma madeira semelhante, não vai ter a mesma alteração de cor que se observa no conhaque. Então, eu posso utilizar caramelo para a correção de cor. Tá. Continuando, nós temos, então, como outro destilado, o licor de conhaque, que diz, de acordo com a legislação, no seu artigo 183, que o licor de conhaque ou licor de brandy, ela é a bebida alcoólica destilada, elaborada a partir de conhaque fino ou brandy e açúcares. Todo licor é uma mistura. E uma mistura que pode ser adicionada em conjunto ou separadamente de extrato ou substâncias de origem vegetal, extrato ou substância de origem animal, por exemplo, mel, ou mistura de mais produtos definidos nesses incisos 1 e 2, tá? Também pode ter adição de aromatizante, saborizante, corante, outros aditivos, ou a mistura das substâncias aí, componentes químicos descritos nas alíneas A, B, C e D. Tá. O licor de conhaque fino ou de brandy deve conter mais de 30 gramas de açúcar por litro. Também deve ter denominações de seco, doce, fino ou doce, creme, escrachado ou cristalizado, conforme as seguintes definições, tá? Então, tem as definições aí, para título de curiosidade, o que seria, por exemplo, um licor seco de conhaque fino, aquele que contém mais de 30. O doce,
mais de 100, no máximo 350, e assim por diante. E aí nós temos aguardente de vinho, o aguardente vínica, que diz que é a bebida elaborada a partir do destilado alcoólico simples de vinho ou mosto fermentado simples de vinho ou a sua mistura. Também pode ser adicionada de água para a padronização do seu grau alcoólico. E nós temos aqui a tabela 18, que traz todos os parâmetros, limites mínimos, limites máximos, de diversos componentes, como graduação alcoólica, metanol, cobre, coeficientes de congêneres e assim por diante, como já foi comentado na bebida destilada conhaque. Também temos a grapa ou graspa, só que a diferença é da onde vem, o que é fermentado, né? A gente sabe que a graspa é usado um subproduto, hoje não se fala mais assim, mas ele é do resíduo obtido da vinificação. Tá? E também se pode utilizar o termo bagaceira. Bom, a bagaceira, grapa ou graspa, ela é elaborada a partir do destilado alcoólico simples de bagaços de uva, então é o resíduo bagaço que se obtém após a descuba. E a bagaceira, graspa ou graspa pode ser opcionalmente adicionada de água ou de álcool etílico potável da mesma origem, tá? Ou seja, álcool vínico, bem como açúcares, até o limite de 30 gramas por litro expressos em glicose. E nós também temos os mesmos parâmetros de identidade de qualidade para a graspa. E também, assim como se tem licor de conhaque fino ou de brandy, se tem também, é permitido que se elabore o licor de graspa. E o licor de graspa também é permitido aquelas mesmas misturas. Então, eu posso ter extração de substância de origem, extratos vegetais, extratos animais, a adição, como eu falei, todo licor é uma mistura de aromatizantes, saborizantes, corantes, outros aditivos, tá? E também eu vou ter classificações como seco, doce, creme, escrachado, cristalizado e assim por diante. E aí nós temos o pisco. O pisco, ele é uma bebida, então é um destilado elaborado a partir de uvas aromáticas. Isso aí é uma característica, especificidade desse tipo de destilado. O pisco, ele é destilado a partir do mosto fermentado de uvas aromáticas. Também ele vai ter uma graduação alcoólica de 38 a 54. E também parâmetros para coeficientes de congêneres, também de açúcares totais, cobre, porque é um mosto fermentado, então ainda, né, pode ter no máximo 30 gramas de açúcares, porque tem que ser um mosto, não é um mosto parcialmente fermentado, mas sim, seria totalmente, tá? Então tem os mesmos parâmetros já conversados no conhaque. Bom, então já falei da legislação de todas as bebidas destiladas, derivadas, e aí, como eu falei para vocês, eu vou trazer um exemplo de processo de destilação de algo muito específico, porque toda bebida destilada, ela tem as suas particularidades e especificidades para que se tenha a riqueza sensorial de cada uma delas. São bebidas sempre são de custo mais elevado, ainda mais porque elas ficam em processo de envelhecimento, a grande maioria, então o fato de ficar em envelhecimento já é toda uma questão de armazenamento, controle de temperatura, de controle de processo muito grande, isso acaba encarecendo o produto. E são produtos que eles têm uma riqueza aromática muito grande, porque toda ela foi elaborada pensando em se ter a síntese desses aromas. Bom, vamos falar do conhaque. Bom, cultivares utilizados, tá? São cultivares onde as uvas elas não chegam no seu estágio de maturação adequado, devido a porque elas são cultivadas em regiões de clima frio, como, por exemplo, a região de Cognac e de Armagnac, na França, tá? E se faz também o uso de cultivares mais resistentes, lá na França, de podridão, são resistentes à podridão do cacho, tá? Você pode ver ali no mapa das regiões vinícolas da França, a gente tem ali Champagne, ao norte de Paris, depois nós temos ali
Bordeaux, temos Cognac, ao norte de Bordeaux, e temos Aragnac mais ao sul, tá? Bom, qual é a cultivar mais utilizada atualmente na França, na região de Cognac, para a elaboração da bebida destilada? 95% são de uvas Ugni Blanc. Ela é uma variedade recente, vigorosa e produtiva. Ela tem maturação tardia e ela não vai atingir o seu pico de maturação devido às condições climáticas e latitude da região de Cognac. Ela obtém, então, seu vinho com uma alta acidez e baixo teor alcoólico. Depois a gente vai ver isso aí, que é super importante, este baixo teor alcoólico para a elaboração do conhaque em relação à sua riqueza aromática e gradação alcoólica que possui a bebida, tá? Bom, o conhaque, ele é uma bebida onde o sabor, aroma e cor são resultantes do envelhecimento em barris de carvalho. Não é como o pisco, que toda a riqueza de sabor e aroma é da matéria-prima, tá? Bom, vamos ver falar agora de vindima. A vindima, na região de Cognac, ela é totalmente mecânica desde 1970, tá? E o engasse é prensado juntamente com as vacas, oferecendo, então, uma baixa pressão e uma liberação de suco limitada. Não há sulfitagem para clarificação e nem estabilização química ou microbiológica. E desde 1936, o processo de chaptalização na região de Cognac ela é proibido. Por que se faz o engasse? O engasse é prensado justamente com as vagas. O objetivo é de preservar a não alteração nos atributos sensoriais do vinho a ser obtido, que futuramente vai ser destilado, tá? Além disso, todo esse processo de pressão do mosto, de um engasse pensa juntamente com as vagas, não há sulfitagem, clarificação, estabilização química, até porque não se preocupam, não é que é um vinho branco obtido, um líquido fermentado branco, mas a cor vai ser, que vai estar presente no conhaque, na bebida destilada, justamente é um amadeirado proveniente do envelhecimento dos barris de carvalho, então, alguma oxidação que se observe não vai ser mascarada, não vai aparecer, então não tem todo esse risco, então eles preferem que seja um vinho mais natural, que não tenha tanta adição de aditivos, como a sulfitagem promove, ou alguns processos de clarificação que podem alterar a essência do vinho, tá? Que vai ser transformado depois do processo de destilação e envelhecimento em conhaque, tá? Também se faz com que ocorra uma menor liberação de sólidos insolúveis, tá? Então, por isso que deve ser limitada, porque essas substâncias e sólidos insolúveis extraídos, né, no mosto, prensagem, por exemplo, eles contribuem para uma maior formação de álcools superiores, e os álcools superiores, eles têm um limite máximo que pode estar presentes, porque eles têm que estar na fração da calda, então eles não devem estar presentes na bebida destilada, que é a fração do coração. Toda a fermentação é conduzida em temperaturas controladas de 20 a 25 graus Celsius durante 3 semanas, e a obtenção de vinho de coloração amarela clara, ácido e seco, com delicado aroma de frutas e praticamente sem amargor, e com apenas 8% de etanol em volume, mas isso aí vai ser importante lá para a minha etapa de destilação, tá? Por quê? Vinhos com grau alcoólicos mais baixos, eles são muito mais fáceis de destilar. Porém, eles precisam de um maior volume de vinho, para colocar ali no meu alambique, para obter uma gradação alcoólica mínima. Porque a gente sabe que o conhaque, vamos falar que na legislação brasileira é mínimo 36, então eu tenho que destilar por muito mais tempo para que eu consiga uma fração que tenha no mínimo 36 graus GL. E conforme vai destilando, vai aquecendo, vai desprendendo o álcool etílico. E a gente sabe que também, a gente já viu isso aí em sucos concentrados, vai também desprendendo os aromas. E isso vai ser muito importante, uma maior concentração de aromas provenientes da fermentação para a evolução da riqueza aromática do conhaque durante o envelhecimento. Também, né, eles
Eu posso também dizer que, em relação das leveduras, é uma variação na flora, tá? E são apenas Saccharomyces cerevisiae, que elas dominam as dornas, tá? Leveduras presentes naturalmente no mosto, e elas têm diferentes potenciais distintos de compostos aromáticos, acidez, pH e açúcares, e condições de fermentação também, por questões de respiratórias, presença de oxigênio. E também é importante reforçar sobre as leveduras, né? Elas são presentes naturalmente no solo. Então, essas Saccharomyces que predominam e dominam toda a fermentação, elas já como tem uma denominação de origem controlada, também já tem a predominância da levedura que atua na fermentação alcoólica. Bom, o processo de destilação do conhaque, ele é feito em 2 etapas, isso aí é algo muito específico do conhaque, não se observa em outras bebidas destiladas, tá? Também, obrigatoriamente, em alambique de cobre, tá? Por que o cobre? O cobre, ele é um metal muito eficiente para os processos de destilação de bebidas, porque ele é um metal maleável, ele é um bom condutor de calor, ele é resistente à corrosão, tem compostos indesejáveis na forma de sabões, de coloração verde, facilmente depois eu consigo separar no final do meu processo, quando eu recolho o destilado, e também catalisa reações favoráveis, tá? Outra coisa muito importante para a gente falar, tá, do processo, sempre vai ter cabeça, coração e caldo. Então, a primeira etapa da destilação, eu vou obter as 3 frações, eu vou separar essas 3 frações por volume, tá? A gente sabe que do volume teórico, dali do líquido fermentado que se colocou no alambique. E lá em conhaque se diz que o coração, ele é chamado de Brullis. E esse Brullis, ele então passa por uma segunda destilação, como eu falei, né, quando eu falei em retificação, com obtenção aí de 4 frações, isso a gente observa no conhaque, tá? Se é outra bebida destilada, eu posso pegar esse coração e fazer a segunda destilação. Existe, por exemplo, cachaças bidestiladas, nós temos vodkas 5 vezes destiladas. Sempre a destilação subsequente, ela é sempre do coração, tá? Pode pegar a cauda e juntar o coração em algumas bebidas, algumas destilarias fazem isso, na destilarias de cachaça se faz, já vi presencialmente em visitações, que eles pegam a cauda e eles misturam, porque a cauda ali tem alguns componentes de interesse do coração e depois faz uma segunda destilação, tá? Da cauda. A cabeça não, porque tem o componente metanol, que é tóxico, então isso sempre é desprezado. Bom, na segunda etapa se faz, então, a redestilação do Brullis, e eu obter 4 frações. Então, o coração dessa segunda destilação, ele é dividido em coração 1 e coração 2. Então, se diz que o processo de destilação do conhaque, ele é de dupla destilação, conhecido como método Charente, tá? E esse coração 1, ele é, então, a bebida conhaque. E o coração 2, também exemplo volume, é o seconds. Esse seconds, numa segunda batelada de destilação de conhaque, ele vai ser misturado ao Brullis, e aí vai ser destilado. Aí eu vou ter coração 1, que é o conhaque, né? E um outro seconds. Então, sempre o seconds, que é a segunda fração do coração na segunda etapa, ela não é desprezada. Ela é apenas separada e misturada ao Brullis obtidos na primeira destilação de um líquido fermentado. Isso porque tem ali ainda componentes de interesse, mas é que o conhaque, ele tem uma divisão muito criteriosa, então, mesmo assim, a aromática e outros componentes que são presentes na etapa de coração, que são muito bem-vindos em outros destilados, mas que no conhaque eles são muito criteriosos em fazer essa divisão. Então, eles fazem, então, uma nova destilação sempre para tentar purificar cada vez mais os compostos de interesse.
Então, nós temos aqui a foto de um alambique, onde se faz industrialmente a obtenção do conhaque. Nós temos aqui o esquema, tá? Nós temos, então, ali a fornalha, a caldeira, e onde vai ser, então, feita a mudança do estado físico da matéria, vai, então, sendo afunilado no capitel. O pescoço de cílios ali, 4, ele vai direcionar os vapores, tá? E os vapores vão, então, para o aquecedor de vinho. Esse aquecedor de vinho, ele economiza calor aquecido pelo alambique, então ele economiza, e depois ele vai passar, ele aquece o vinho, na verdade, você pode ver aqui ali no 5, parte do calor, ele é direcionado para a caldeira, porque aí eu não preciso utilizar tantos recursos de, tipo, lenha para aquecer essa fornalha, então eu faço como eu posso dizer, eu faço um aproveitamento de energia, tá? Isso aí diminui custos também. E aí, os vapores, eles vão trocar calor, né? Vai ser direcionado para a caldeira e eles vão entrar na serpentina, tá? A serpentina é que vai fazer o resfriamento. E esse resfriamento, então, ali no 8, ele vai, então, ele vai ser recolhido. Ali vai ter um porta-alcômetro, onde vai se fazer também ver a graduação alcoólica, mas mesmo o que tem, a divisão das frações, ele vai controlar o andamento da destilação pelo teor de álcool e também pela temperatura. E depois esse destilado, ele vai diretamente ser armazenado nos barris de carvalho, onde vai acontecer o envelhecimento, tá? Também existe um outro recolhimento, tá? Que eles chamam de tanque de cabeças, que coleta a primeira fração, tá? E também essa fração, eles têm excesso de cobre, e normalmente excesso de cobre, ele confere destilados mais duros e mais amargos, tá bom? O destilado de vinho brasileiro, as principais cultivares utilizadas são, em primeiro lugar, a Trebbiano, que tem película branca, pode também ter a Herbermont, película tinta, mas vinificada em branco, a Cordex 13, que é uma cultivar híbrida também de película branca, ou a Isabel, que é uma variedade comum, Vitis labrusca, película tinta, mas vinificada em branco, sendo que a maior porcentagem é em Trebbiano, tá? Bom, isso é muito importante, pessoal. As características do vinho destilado. No caso ali de conhaque, nós temos características bem específicas de alta acidez, de baixo teor alcoólico, porque se desejam que utilize um maior volume de fermentado para que fique mais tempo em destilação, justamente para ter um maior aporte de aromas da fermentação que são desejáveis na bebida final. Bom, mas aí, vamos pensar em destilados de vinho, os brands, elaborados em qualquer parte do mundo, tá? Mas também se tem que ter algumas características nesse vinho para que obtenha, então, um destilado de qualidade. Bom, o aroma tem que ser fino, porque a gente sabe que em conhaques, aguardente de vinhos, brand, a maior riqueza aromática, ela é proveniente da etapa de envelhecimento, ela tem que ter uma acidez fixa elevada, ela tem que apresentar um baixo teor de taninos, então são vinhos, muitas vezes, que não seriam muito aceitos, digamos assim, e não seria um vinho equilibrado, para se beber na forma de vinho, por isso que se utiliza como usado na destilação. Os taninos, eles conferem um gosto indesejável ao destilado. Tem que ser vinhos sem chaptalização, tá? Embora essa proibição, ela é na região de conhaque, aqui no Brasil não se tem essa proibição, mas o ideal seria vinhos com baixo teor de álcool, ideal de 7 a 10 graus GL, também pelo mesmo motivo, para ter depois, lá durante o meu processo de destilação, uma maior concentração de substâncias aromáticas,
Tem que ser vinificação em branco, porque eu não quero a presença de antocianinas, que tem uma coloração bastante ideal e maravilhosa para vinhos tintos, mas aqui eu quero que a cor seja proveniente somente do processo de envelhecimento, sem sulfitagem, porque formam aldeído acético, isso aí também traz sabores agradáveis no meu produto final. O uso também se faz de levedura nativa, como a gente vê, embora não se tenha, quer dizer que todas as regiões no Brasil se tem um controle como se tem de conhaque, tá? E vinho seco com malolática concluída, tá? Isso tem a ver também com a acidez. Bom, o alambique que se usa é o mesmo, é o Charantais, tá? Ele é um alambique em cobre martelado ou laminado, ele tem um aumento na resistência e também é uma superfície mais lisa, de modo a evitar a formação de crostas pelas borras ou ácidos gráficos. Esses ácidos gráficos eu também consigo, pela reação de saponificação com o cobre, remover do meu destilado final, e também esses alambiques, eles promovem uma melhor higienização. Nós temos aqui, então, à esquerda, ali a fornalha, a caldeira, o capitel e o pescoço de Sive, a estrutura intermediária ali, central, seria o aquecedor de vinho, e depois ali o cilindro seria o condensador, e vocês podem ver ali que tem barris de recolhimento do meu destilado, que se vai direto, então, já direto para o envelhecimento, tá? Outra coisa bem importante sobre o destilador Charantais. Ele garante a presença de substâncias responsáveis pelo sabor e aroma específicos, mas também ele é responsável, né? Ele tem o benefício de eliminar ou controlar o teor de compostos prejudiciais ao gosto e à saúde, tais como o metanol e o 2-butanol. Então, ele tem esses benefícios tecnológicos. Bom, aqui nós temos, né, seria só para mostrar, né, que como é que é, então, a fração ali teórica de cabeça, coração e cauda. A gente tem ali, né, um grande desafio é produzir bons destilados diante de um processo tão complexo, uma separação muito difícil de realizar. Tá? Então, nós temos ali no líquido fermentado álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres nitrogenadas. Então, nós temos ali a ordem de saída, seria os compostos menores e peso molecular menores, e também, consequentemente, ponto de ebulição menores. A fração do coração seria o etanol e substâncias com afinidade química, próximas com ponto de ebulição próximo a 78, não quer dizer que somente a 78, se faz, como eu falei, o controle do que está se sendo recolhido de destilado, o volume que se obtém, sabe que, em média, a cabeça tem 10%, coração 80%, em média, tá? E é assim que se faz em qualquer destilaria, é algo, às vezes, até por olho, por questão de volume, e também por já estarem, tem todo o controle do processo. E o final, a cauda, os últimos 10%. Mas não é muito tênue o limiar entre uma fração e outra, por isso que deve-se muitas vezes fazer uma segunda destilação para purificar e retirar compostos que não são bem-vindos no coração, redestilando essa fração, tá? Porque aí eu vou ter um segundo da cabeça, segundo coração em uma quantidade, um segundo da causa, então eu consigo dar uma purificada melhor, tá? Enfim. Linhas gerais, o que a gente pode ser nessa primeira destilação? Ela não é seletiva. Ela faz só para a gente ter separar uma forma mais grosseira, digamos assim, e manter um maior volume de coração. E normalmente se diz, né, que destilado obtido é designado corrente, ele vai representar a totalidade do álcool extraído do vinho, do álcool etílico. O vinho ele é concentrado em aproximadamente 30% do seu volume inicial, e vai apresentar nessa primeira destilação entre 27 e 32, ou seja, não é a graduação mínima exigida, no mínimo 36, alguns destilados 38, conforme a legislação brasileira. E tempo gasto é variável, em função do tamanho do alambique, intensidade da chama e o teor alcoólico do vinho. Sempre no destilado de vinho, ele vai ter sempre a segunda destilação, não quer dizer que vai ter aquela
separação na segunda destilação entre 2 corações, como a gente observa na região de conhaque, mas sempre vai ter uma segunda destilação. O produto obtido deve ser armazenado em recipiente adequado, até que você tenha um volume suficiente para efetuar a segunda destilação. As destilações, elas são feitas por batelada, tá? Não é um processo contínuo. E normalmente se diz, né, que 3 destilações sucessivas vão produzir um volume de corrente, que seria o primeiro destilado, suficiente para passar, ou ter volume de coração suficiente para passar para uma nova destilação. E o vinho sem álcool que permanece na caldeira é conhecido como vinhaça e ele é descartado. Bom, e depois nós vamos ter a segunda destilação, que ela vai obter uma fração de graduação alcoólica de 70 a 40, representando, então, de 70% a 8% do volume total do líquido da caldeira, dessa segunda destilação, somente de vinhos corrente, e ela vai ser formada principalmente por compostos de ponto de ebulição próximo de 78 graus Celsius, um pouco acima, considerada, então, a fração mais importante, como eu já comentei, formada majoritariamente por álcool etílico e menor em proporção de compostos secundários. O envelhecimento do conhaque é utilizado em barricas novas por 8 a 12 meses, é um processo lento, de longa duração, que vai efetuar de forma significativa alterações sensoriais no destilado. Somente após os 12 meses, esse período de 8 a 12 meses, é que se faz a transferência do conhaque em elaboração para tonéis mais velhos, isso evita o aparecimento de adstringência e aromas amargos. Isso também se faz com envelhecimento estático, onde não se há alteração onde fica o meu barril de carvalho, eu não fico mudando de posição, até para não ter alterações, que o líquido ele tem alterações dentro, tá, também do meu barril. A gente observa, por exemplo, uma outra bebida destilado, o Jerez se faz, vai se alterando a posição, faz alguma dinâmica, alterando a posição, que vai se movimentar o líquido dentro da barriga, então isso aí vai trazer algumas particularidades que é típica da bebida Jerez, tá? A influência do tonel se verifica quanto à origem da madeira e as técnicas utilizadas na sua construção, tamanho das ripas, intensidade da queima e também duração da queima. Queima mais intensa facilita a extração dos componentes de madeira, que são bem-vindos no conhaque. O aroma envelhecido também é formado por componentes da madeira, componentes como celulose, hemicelulose e lignina, os quais também são extraídos e alguns transformados, como também é observado no envelhecimento dos vinhos. No conhaque, a concentração alcoólica do destilado influencia na qualidade aromática. Aldeídos aromáticos, como a vanilina, são mais extraídos em elevada concentração alcoólica, em 60 a 70% em volume, e açúcares e polióis são mais bem extraídos sob baixa concentração alcoólica, de 40 a 50, tá? Também em relação à madeira, tá? A permeabilidade da madeira ao oxigênio é benéfica para o envelhecimento de qualquer destilado. Ela vai permitir a evaporação lenta de moléculas menores mais voláteis, mantendo-as de maior peso molecular, e a perda progressiva de água e álcool concentra, então, essas moléculas de maior peso molecular, bem características do conhaque. O destilado de vinho, onde se pode fazer em qualquer parte do mundo, também se faz por uso de barricas de carvalho, envelhecimento estático, embora a legislação permita o uso de outras madeiras, tá? Mas, em maior parte, se usa, sim, barris de carvalho, ainda mais porque as empresas que elaboram destilados, elas também produzem vinhos, então vinhos envelhecidos, então é algo que já faz parte, né, do cotidiano, da aquisição desse tipo de material, tá? Em relação ao período de permanência do destilado na barriga, distingue-se em 3 fases. A fase de extração dos componentes, de 1 a 2 anos, o aroma torna-se mais suave, o destilado ainda tem ele adquire uma tonalidade amarelada, mas não aquela tonalidade típica madeirada. A fase de hidrólise ou degradação é entre o 2º e o 3º ano de envelhecimento, onde o gosto do destilado torna-se mais agradável, e no destilado percebe-se um aroma baunilha. E a fase de oxidação, a partir do 3º ano, é quando o destilado adquire cor mais escura, também aparece o gosto típico de ranço em função de
oxidação. Principais alterações observadas no envelhecimento de destilados do vinho é que se reduz a redução do volume grau alcoólico, redução de 3 a 6% ao ano, em função das condições higroscópicas e temperaturas do local. O local úmido é favorável, onde se faz o armazenamento desses barris para obtenção de destilados mais finos. Aumento da intensidade de cor, a cor mais escura é devido à estação dos componentes extraídos da madeira. Destaque é a quercetina. As variações de acidez são observadas de 4 para 3, devido à solubilização de ácidos fenólicos da madeira, e as alterações no aroma, se observa um aroma mais agressivo ao álcool, ele vai alterando, né, no início, depois ao longo do envelhecimento, vai se alterando para aromas mais suaves, com notas da madeira, especialmente a baunilha, devido às reações de esterificação observadas durante a etapa de envelhecimento. As principais alterações em conhaques, brandy, aguardente de vinhos, é a turvação, quando se faz a diluição do destilado com o uso de água com excesso de cálcio, água dura, por ocasião do grau alcoólico ou insolubilização de álcools superiores, aí forma turvações. Aparecimento de cor amarelada, quando se há presença de ferro em teores acima de 2 miligramas por litro. Cheiro de mofo, que seria a consequência de limpezas inadequadas do destilados, ou participações de uva atacada de podridão do cacho. Cheiro de fumaça e queimado, aquecimento excessivo lá durante na caldeira, tá? Durante o processo de destilação, na presença de quantidade elevada de partículas sólidas. Gosto metálico, passagem de elementos minerais, principalmente o cobre na destilação, acima do que preconiza a nossa destilação, também vai conferir alterações sensoriais. Então, gosto metálico provavelmente é alto teor de cobre, tá? E, né, que se observou durante a destilação. Outra coisa importante, já vi algumas destilarias de bebidas que eles não utilizam o alambique de cobre, mas utilizam uma coluna de destilação também. É possível alguns destilados de aço inoxidável, e aí não se tem esse problema do cobre, mas pode ter algum problema com ácidos graxos presentes, né? Porque o cobre ele faz as reações de saponificação, formando então precipitado de coloração verde facilmente separado do destilado. Bom, outra alteração que se observa é o gosto amargo, devido à presença de componentes que atribuem gosto amargo, provavelmente devido a destilados de vinhos alterados. Um exemplo é um vinho com maior teor de taninos, vai contribuir gosto amargo no destilado. Teor elevado de metanol, ou seja, a fração não muito bem separada, e se observa isso quando ocorre a destilação de vinhos com elevado teor, né? Já na fermentação já foi formado, sintetizado uma maior concentração de metanol, tá? Então, também, e associado com uma separação deficiente dos componentes da cabeça. Defeitos sensoriais analíticos originam do próprio vinho ou da técnica de destilação, destacando-se excessiva quantidade ou presença de borras alteradas, falta de controle de temperatura de saída do destilado, fracionamento inadequado das frações, destilações rápidas, aquecimento excessivo e limpeza inadequada do destilador. As características sensoriais da aguardente de vinho, ela é a consequência de um equilíbrio da sua composição que depende da uva e da tecnologia da vinificação, associada com as técnicas de destilação e envelhecimento. O consumo mais tradicional dos destilados de vinho é como um digestivo após as refeições, ou como aperitivo, ou na elaboração de coquetéis, no preparo de pratos e molhos na gastronomia, atribuindo um sabor especial. Também se faz muita flambagem com conhaque, também pensando o que vai associar em questão de sabores e aromas aos pratos. A culinária francesa, por exemplo, usa muito a flambagem com conhaque, ainda mais porque o conhaque é um destilado denominação de origem francesa. O copo que se utiliza, a taça que se utiliza para a degustação de conhaque, brandy, é o copo usado tipo balão.
porque o balão, ele mantém os aromas aprisionados. Também se diz que segura o copo, faz o aquecimento, que a gente não quer fazer no todas as bebidas, se quer que se faça aqui no conhaque, que justamente é para aquecer, para ter desprendimento desses aromas, para que eles sejam sentidos. Então, isso aí é algo que quem gosta de conhaque, tem o hábito de tomar conhaque, é justamente pela sua explosão aromática, mais do que o sabor. A degustação é um desafio ao olfato, pois a complexidade aromática de um produto de qualidade não se libera em apenas alguns segundos, requer certamente entre 5 a 10 minutos para revelar todas as nuances e personalidade daquela bebida. Não é obrigatório, embora se fala muito, como já comentei no slide anterior, aquecimento na palma da mão, tá? É recomendável oxigenar progressivamente a bebida, e a adição de água ao destilado na hora da degustação favorece a percepção de aromas finos, que também são encobertos pelo cheiro, né, o aroma do álcool. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês sobre destilados, falando novamente que são bebidas com uma complexidade, principalmente aromática, ela tem uma complexidade durante todo o seu processo tecnológico, cada bebida vai ter a sua maneira de ser destilada, se ela vai passar ou não para o envelhecimento, o tipo de qualidade de uva que ela deve ser utilizada como matéria-prima, se pode ou não chaptalização, se é recomendável ou não, por que tem que ser um vinho com menor teor alcoólico, justamente para que tenha uma destilação mais prolongada, pensando na riqueza aromática. Então, eu considero a tecnologia da obtenção de destilados altamente complexa, mas mesmo assim, ela é fascinante pelas suas especificidades, que não é igual, né? Cada empresa vai imprimir o seu processo, mas sempre pensando, né, respeitando a legislação vigente. Muito obrigada pela atenção.